Um dos grandes problemas do investidor iniciante é pensar somente no agora. Na nossa vida, nós fomos criados a pensar no agora, apesar que deveria ser o contrário, mas nós temos uma dificuldade de pensar no longo prazo. Por causa disso, quem começa a investir dificilmente olha o longo prazo. São questões emocionais, comportamentais, falta de conhecimento, são muitas coisas que acabam afetando essa visão e acabam não deixando a gente ter um ganho expressivo ao longo do tempo. E para quem já investe ou quem conhece do mercado sabe que o efeito do tempo no longo prazo é o que vai te dar um grande retorno através dos juros compostos e através do resultado em si dos investimentos que você tem. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, como pensar como um investidor de longo prazo. A primeira coisa que você deve fazer é parar de buscar resultado rápido. Esse aqui acho que a maioria das pessoas tentam fazer. Nós temos uma tendência a sermos imediatistas, e isso é normal, é um comportamento que a nossa vida nos levou. A gente sempre fica pensando, pô, mas se eu deixar isso para amanhã e se amanhã não existir, eu tenho que aproveitar agora. Com esse pensamento, além de você não ter dinheiro, não guardar dinheiro para você, você vai ficar muito ansioso, talvez pouco otimista com o que vai acontecer no futuro e vai acabar querendo fazer tudo por agora. Vai querer pegar, tive 5% de lucro, 10%, deixa eu realizar esse lucro aqui que para mim tá bom. E aí você fica nesse giro, nessa constante sempre e não enriquece ao longo do tempo. O primeiro ponto que você tem que observar é que investir não é enriquecer em meses. E isso leva tempo. Para você enriquecer, você precisa dar tempo ao tempo. O longo prazo é sobre constância e não velocidade. Isso aqui é a coisa, talvez, que eu mais fale aqui no canal sobre a constância. Se você for pegar um retorno, independente do valor que você tenha em taxa de juros, se você tiver um aporte constante, você vai ter um resultado melhor a longo prazo. Então vale muito mais você começar a investir e focar em aportar todos os meses, a ter essa constância, sempre sobrar dinheiro, não se endividar, do que você ficar querendo tentar acertar qual ação vai te dar o maior rendimento. O segundo ponto que você deve ter atenção, você precisa pensar em décadas, não em dias. Lógico que aqui de uma forma mais figurativa, os extremos, mas você tem que pensar em anos, não somente em semanas, em meses. Quando a gente olha um gráfico ou um resultado, um retorno financeiro de um ativo, na semana ou no curto prazo, a gente vê que ele oscila bastante. Se você for olhar ao longo do tempo, um ativo bom, ele tende a fazer uma curva de crescimento. Não somente os ativos fazem essa curva, como a, a nossa ideia central quanto investidores é ter esse ganho a longo prazo. Então, o curto prazo ele é focado em reação, você reage ao que está acontecendo no mercado, e o longo prazo você vai ter foco numa estratégia. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você, dentro da Start Grana, se você não conhece a Start Grana, você pode clicar no primeiro link que tem aqui na descrição. Nós, antes de começarmos a investir, o que que nós fazemos? Nós montamos uma estrutura de carteira de investimentos, nós já definimos o tanto que vai ficar em renda fixa, o tanto que vai ficar em renda variável, quais são as estratégias que a gente vai tomar, as decisões que a gente vai tomar se o mercado cair, se o mercado subir. Nós temos travas dentro das classes de ativos, né? São três caixinhas para quem nunca assistiu aqui o canal. A gente tem a caixinha perene, a caixinha de crescimento e a caixinha de oportunidade. É mais ou menos como se fosse a escalação de um time de futebol. Você coloca uma maior parte na defesa, um pouco no meio de campo e um pouco no ataque. E nós estaremos sempre limitados, um valor limite que a gente coloca dentro de cada caixinha. Isso quer dizer o quê? Que você não pode colocar 50% no ataque. Se você entrar num jogo de futebol com 5 atacantes, provavelmente teu time vai perder porque ele vai ficar sem meio de campo e sem defesa. Então, dentro dos investimentos, a gente tem que ter essa mesma lógica. Nós temos que preservar o nosso patrimônio e pensar em ganhar lucro, ter rendimento, mas o principal é preservar. E essa preservação, ela depende
do longo prazo, depende do tempo. Se você for olhar no curto prazo, às vezes a tua carteira ela pode sim, provavelmente ela vai ficar negativa, mas se você olhar num horizonte de tempo, ela tende a ficar positiva se você fizer utilizar uma boa estratégia. O terceiro ponto tem a mentalidade de dono. Esse aqui acho que muita gente acaba caindo nisso. Você, ao comprar uma ação, você tem que entender que você vira sócio dessa empresa. Você não é um apostador, um especulador. E aí a gente vê muita gente, às vezes eu vejo, é engraçado que eu gosto quando eu pego essas pessoas na internet que começam a falar essas asneiras, eu começo a fazer algumas perguntas para ela, ou elas são muito agressivas, te xingam, já falam um monte de besteira, ou elas tentam te convencer que você está errado, mas fala absurdos. A máxima que a gente vê é que a pessoa fala, não, você não é sócio porque você tem só 100 reais da empresa, ou 1.000 reais. Óbvio que você não vai tomar decisão dentro da empresa. É diferente eu ser sócio numa barbearia que fica aqui na minha esquina e ser sócio do Banco do Brasil. Eu não vou tomar decisão, a não ser que eu seja um Luiz Barsi e eu compre 1 bilhão de ações da empresa, 500 milhões de reais em ações da empresa, aí eu vou virar sócio. Mas quando você está comprando uma empresa, você não está comprando a especulação dela do mercado financeiro, você está comprando o valor que ela entrega. Por isso que você tem que avaliar o ativo do ponto de vista de uma sociedade, de uma parceria, de um empreendedor, ao invés de você ficar olhando uma especulação política, a especulação do que alguém lá em Brasília está falando, se vai ter uma reunião com o presidente, se vai ter um monte de asneira que as pessoas acabam focando, só que isso só deixa elas muito mais ansiosas e mais estressadas no mercado e leva elas a tomarem uma decisão errada. Justamente por conta disso, quem tem a visão de dono não vai vender na primeira queda. Um exemplo, imagina que você tem um primo ali, um sobrinho, que montou uma barbearia, acabei de dar exemplo de uma barbearia, e ele pediu, falou, tio, você quer ser sócio da minha barbearia? Eu preciso 10.000 reais, você vai entrar com 50%. Você fala, não, tudo bem, quero ajudar meu sobrinho. Qual que é a tua meta de faturamento? Quanto que você fatura hoje? Ah, eu faturo X, eu tenho X corte de cabelo ali por dia, de média, e vai te dar tanto de renda. Aí você fez suas contas e falou, não, legal. Aí colocou ali 10.000 reais. No primeiro final de semana que você tinha virado sócio dele, foi um feriado, as pessoas viajaram e não foram cortar o cabelo. Você olhou, a média de faturamento dele de corte por dia era 30 cortes, naquele final de semana veio 20 cortes, teve uma queda de X%. Segunda-feira de manhã você vai lá na porta da barbearia romper a sociedade com ele. Ninguém faz isso na vida real. Se não faz na vida real, não deve ser feito dentro dos investimentos. Só que o problema é que a maioria das pessoas fazem. E é por isso que elas perdem. Eu costumo dizer, não de uma forma presunçosa, quem tem o conhecimento, quem está dentro da Startgrana e adquire esse conhecimento, entende que é dessa forma que funciona o mercado, ela ganha o dinheiro dos outros. O cara que está girando o dinheiro dele dentro do mercado, ele está cada dia dando uma querelinha para quem está fazendo isso a longo prazo. E é assim que funciona, a gente não consegue fugir disso. O quarto ponto, use o tempo como seu aliado. Juros compostos são lentos no início e explosivos depois. Aqui no canal tem vídeos falando sobre juros composto. Basicamente, o que o juros faz, ele aumenta o seu ganho ao longo do tempo, porque ele vai somando esse rendimento ao seu próprio montante de dinheiro inicial. Imagina que você começou com 1.000 reais e ganhou 100 reais em um ano. No ano seguinte, você tem 1.100 reais. O teu rendimento não vai ser mais de 100 reais, vai ser de 110. E assim você vai aumentando cada vez mais. Vai chegar um momento que o seu próprio rendimento vai te dar o retorno talvez para você viver de renda, porém você precisa ter uma visão de longo prazo. Com 20, 30 anos, tem um vídeo aqui que eu postei esses tempos atrás no canal, uma pessoa que aportava durante 20 anos e uma com 30 anos, mas a que manteve constância durante 20 anos, ela teve um rendimento melhor porque os juros composto ao longo do tempo faz um efeito exponencial. Ele cresce esse rendimento, esse montante que você tem investido. Então, isso acaba sendo positivo, ajuda na sua carteira de investimentos. Interromper o processo destrói anos de progresso. Isso daqui muita gente faz quando começa a investir, passa 5 anos investindo, e aí vai fazer a reforma da cozinha, vai reformar um banheiro, vai reformar a garagem de casa, retira todo o valor que tem investido, ou fez aquela carteira de investimentos para o filho, para quando tivesse 18 anos sacar,
e vai e retira o valor. Dentro da Start Grana tem aula falando sobre isso, que não deve ser feito. Você tem que calcular o seu patrimônio, seu investimento, seu dia a dia, fora dos investimentos. Se você precisou dos investimentos, é porque alguma coisa você fez errado. Talvez você aportou um valor um pouco maior do que poderia aportar, e aí você tem que rever isso, mas não retirar o dinheiro que está investido, porque você vai se beneficiar dele. Se você sacar, é como se você estivesse voltando ao zero e aí tem que reiniciar todo o processo de novo. E o quinto ponto, o controle emocional é tudo. Por isso que dentro da Start Grana a gente foca muito na parte comportamental, porque é o que vai te dar o grande retorno ao longo do tempo. A queda não é perigo, é uma chance de comprar melhor. Isso aqui também tem pessoas que discutem, falam, mas quando cai você está perdendo dinheiro, você tem que estopar. Quando a pessoa fala estopar, você já sabe que ela tem uma visão completamente contrária de longo prazo, porque quando você estopa, você deixou a oportunidade do teu ativo retornar. Rafa, mas e se o ativo é ruim? Aí existe aquele ponto, se é ruim, você comprou errado. Caso você tenha feito isso, tudo bem, deixa ele de lado, para de aportar nele. Quando a gente fala uma chance de você comprar melhor, é naqueles ativos que você já compra com frequência. Um exemplo aqui que não é uma recomendação de compra é o Banco do Brasil. No momento que o banco está conturbado, está com um problema por causa da taxa de juros alta e a inadimplência alta também, é natural que o lucro do banco diminua e a especulação do mercado também faça com que o ativo caia. Mas é um banco que existe há 200 anos, ele não vai deixar de existir por causa de político A ou B ou de um ano para o outro. É muito difícil o banco entrar em crise, até porque ele está faturando, ele está gerindo contratos, continua em pleno desenvolvimento. Acontece que deu uma queda, ao longo do tempo, essas quedas sempre existiram. O problema é que daí a pessoa vai na internet e fala uma besteira, às vezes até um influencer, e acaba mudando a opinião, acaba formando a opinião, e quem é um investidor iniciante e não tem esse controle emocional tão bem definido, acaba pensando, não, esse banco é ruim, não vou mais aportar nele. E aí perde a oportunidade de comprar um preço mais barato, aí quando sobe ela volta a comprar, e aí deixou todo o rendimento, que é o nosso objetivo dentro dos investimentos, deixou para trás. O foco tem que ser no plano e não no ruído. Então esqueça especulação, esqueça o mercado, esqueça a política, esqueça tudo que está sendo comentado. Foca no plano que você tem. Existe uma linha de raciocínio dentro dos investimentos que você tem que ter quantidade de ações, não se importar com o preço, porque o preço ele oscila, mas o valor da empresa, se ela gera valor ao longo do tempo, tende a aumentar. Então você tem que focar na quantidade de ações, tem que ter um plano de investimentos para você evitar esse ruído aqui que só vai prejudicar a tua carteira de investimentos. E pode ter certeza, se você for esperar uma decisão de compra por causa de um influencer de internet, pior ainda de cripto, né? Se você for esperar uma pessoa dessa para tomar uma decisão, é a certeza que você não tem plano algum e você está numa área deriva, porque é uma outra pessoa tomando a decisão por você. E essa pessoa pode estar tomando uma decisão errada, ou pode estar tirando sarro de outras pessoas e você não entender isso, ou ela estar fazendo algo completamente diferente do que ela faz dentro dos investimentos dela. Publicamente ela fala uma coisa, mas na carteira ela faz outra, até porque o perfil é diferente, o objetivo é diferente, enfim, todas as circunstâncias estão diferentes. Então você não deve seguir os ruídos, principalmente do que a gente ouve na internet. E um resuminho para a gente fechar: constância é sempre maior do que a pressa. Tenha constância, não dê bola para a pressa, não dê bola para o curto prazo. Por mais que venham pessoas querer te influenciar, siga a sua estratégia, evite ficar emocionado dentro do mercado. Eu vou colocar em azul aqui porque a emoção não é tão ruim, nós precisamos sentir a emoção, saber o que está acontecendo, porque se a gente não sente a emoção, nós viramos automáticos dentro do mercado, mas você não pode se deixar levar por essa emoção. É nesse sentido que eu quero dizer. E você tem que ter uma visão de dono, não de torcedor. A maioria das pessoas elas torcem por ativo, e aqui também acontece o contrário. Às vezes o ativo está em decadência, está em queda, mas como a pessoa ela criou uma ideia que aquele ativo é um ativo bom, ela passa a torcer e não enxerga o que está acontecendo dentro do mercado, dentro do ativo dessa empresa. Então você tem que ter uma visão de dono, tentar entender
O negócio é que quem pensa no longo prazo não tenta prever o futuro, apenas constrói ele, e a forma para você construir esse futuro é com constância. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Se você gostou, deixa seu like também. Não esqueça de entrar na Start Grana. A gente tem a comunidade Grunner que você pode tirar todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida desse vídeo ou de qualquer outro assunto, você pode retirar suas dúvidas lá. Alguém da equipe da Start Grana ou eu mesmo vou responder a você. É isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.